Um garoto chamado Edward geme de dor em seu consultório, mas acontece que toda essa cena é apenas uma encenação. Na verdade, Edward sofre de uma doença rara chamada neurofibromatose, que desfigurou seu rosto. Para ganhar a vida, ele depende de comerciais de baixo orçamento. Mais tarde, a caminho de casa no metrô, Edward percebe que alguns passageiros estão olhando para ele e rindo dele. Mas ele não reage e não diz nada, pois está acostumado com isso. Pouco tempo depois, ele chega ao prédio onde mora, que é bastante sujo e mal cuidado. Edward então se dirige ao seu apartamento e descobre que uma bela mulher chamada Ingrid se mudou para casa ao lado da dele. A mulher fica atônita ao vê-lo por um momento, mas logo se recompõe e o cumprimenta amigavelmente. Mais tarde, ele finalmente entra no quarto dela, que está tão dilapidado que há um vazamento de água suja no teto. Em vez de consertar o problema imediatamente, Edward simplesmente coloca uma bacia no chão. Naquela noite, enquanto ele está ocupado cortando cebolas na cozinha, há uma batida repentina na porta. Edward se assusta e acaba machucando o dedo. Ele encontra sua nova vizinha, Ingrid, que, ao perceber que Edward está sangrando, traz imediatamente o material de primeiros socorros. Fica claro que ela não vê Edward como um monstro e se sente à vontade com ele. Depois de curá-lo, Ingrid nota uma foto emoldurada na parede, na qual Edward, uma criança completamente normal, está com sua mãe. Durante a conversa, Edward continua dando respostas de uma só palavra, pois não está acostumado a tais interações sociais, mas Ingrid não parece se importar. Ela logo percebe uma máquina de escrever no quarto, onde Edward escreveu uma frase emocionante sobre si mesmo, e isso a impressiona. Assim, ela revela que é dramaturga de profissão. Edward também revela a ela que atua em pequenas peças de teatro aqui e ali. Alguns momentos depois, Ingrid finalmente revela o motivo de sua visita. Ela queria um pouco de detergente. A cena corta para a manhã seguinte, quando vemos Edward no médico para seu check-up de rotina. Ele descobre que, embora seus tumores estejam crescendo lentamente, ele não precisa se preocupar por enquanto. O médico lhe revela que um de seus colegas, Eugene, desenvolveu um medicamento que tem o potencial de curar completamente a neurofibromatose. Eugene está procurando pacientes para testar seu novo medicamento e, por isso, o médico pede a Edward que pense no assunto, pois a possível recompensa pode mudar sua vida para sempre. Na cena seguinte, vemos como é difícil para Edward encontrar um show. Ele comparece a uma audição local e faz uma excelente apresentação, mas ainda não é o suficiente para convencer os jurados. Fica claro que o problema não é sua atuação. A única luz brilhante na vida sombria de Edward é sua bela vizinha, Ingrid. Quando Edward lhe mostra um de seus comerciais, ela parece ficar impressionada com sua atuação. Nesse caso, Ingrid percebe uma mancha preta em seu nariz e tem vontade de removê-la. Mas no momento em que ela toca seu rosto, os instintos emocionais de Edward intervêm e ele acaba agarrando sua mão. Isso cria um momento de constrangimento entre os dois. Então Ingrid dá uma desculpa e vai embora. Edward fica arrasado por ter desperdiçado a oportunidade de se aproximar dela e sabe que as coisas teriam sido diferentes se ele fosse bonito. Por isso, na manhã seguinte, ele decide apostar e experimentar a nova droga do Dr. Eugene. Edward é cuidadosamente estudado por uma equipe de profissionais, que imediatamente inicia o procedimento. Eles conectam seu rosto com vários tubos e o injetam com a nova droga. Feito isso, um protótipo de máscara do rosto de Edward é feito para medir o progresso. Ele também recebe algumas pílulas e outros medicamentos que precisa tomar regularmente. Naquela noite, quando Edward volta para casa, encontra uma caixa de chocolate, creme facial e detergente líquido na porta, além de um bilhete de agradecimento de Ingrid. Ela afirma ter escrito o bilhete na máquina de escrever que ele lhe deu. Mais tarde, vemos ele e Ingrid em uma lanchonete. Eles conversam sobre o homem morto e depois mudam o assunto para o trabalho de Ingrid. Quando Edward chega em casa, está chovendo muito e a condição do teto piorou. Edward vai até lá para dar uma olhada quando, de repente, um grande pedaço de detritos cai em seu rosto. Ele limpa essa nova ferida em seu rosto já complicado. Mas, ao esfregá-lo, pequenas manchas de pele começam a se desprender, um sinal de que o medicamento está fazendo efeito. Na manhã seguinte, Eugene fica surpreso com a rapidez com que o medicamento está fazendo efeito e garante a Edward que ele está se recuperando. Ele também lhe dá o protótipo da máscara facial como lembrança e lembrete, o que Edward aceita com relutância. Mais tarde, quando nosso herói está a caminho de casa, nós o vemos em péssimas condições. Em casa, naquela noite, Edward chora incontrolavelmente porque não consegue suportar a dor excruciante das drogas. Em seu estado de desilusão, ele começa a arrancar a carne de seu rosto, que é surpreendentemente elástica, revelando o rosto por trás dela. Em segundos,
Ele acaba raspando todo o excesso de carne, deixando um rosto quase perfeito. Uma semana depois, vemos Edward, agora completamente transformado. A deformidade de seu rosto desapareceu e ele se transformou em um belo jovem. Poucos segundos depois, um Dr. Eugênio de aparência preocupada aparece na porta e pergunta por Edward. Mas esse Edward transformado claramente não quer ter nada a ver com eles, então ele mente e diz que é um amigo da família chamado Guy. Ele explica que Edward faleceu recentemente e que seu corpo já foi cremado. Sem que eles saibam, Ingrid está ouvindo a conversa do seu quarto e fica chateada. A cena então corta para um período de tempo indefinido no qual vemos que Edward mudou completamente sua vida. Ele agora mora em uma casa luxuosa, usa roupas caras e é um agente imobiliário de sucesso. No trabalho, todos respeitam Edward e há até posteres dele no metrô. Mas ele continua a manter sua identidade oculta e se chama Guy Moratz. Mais tarde, enquanto Edward caminha pela rua, seus olhos de repente se voltam para uma mulher que não é outra senão Ingrid. Ele parece ainda sentir algo por ela e começa a segui-la secretamente. Depois de algum tempo, Ingrid entra em um teatro, onde estão sendo realizadas audições para um espetáculo chamado Edward. Acontece que ela está montando um espetáculo baseado em seu vizinho, Edward, que ela acredita estar morto. Eles lhe perguntam se ele está aqui para as audições, mas Edward não consegue responder. Mesmo assim, elas lhe entregam o roteiro e ele, relutantemente, sobe ao palco. Edward ainda está confuso e nervoso, mas decide tentar e acaba fazendo uma boa apresentação. Alguns dias depois, o teatro organiza outra audição, dessa vez para o papel principal de Edward. Várias pessoas com deformidades faciais estão na fila e Edward também se apresenta como Guy Moratz. Na entrada, Ingrid, confusa, fica surpresa ao ver a máscara, então Edward admite que a usa para se sentir como o personagem. Dessa vez, ele parece estar mais confiante, usando suas habilidades de atuação e o fato de ser literalmente Edward. Faz uma apresentação espetacular. Ingrid fica maravilhada. Mais tarde, vemos toda a trupe em um jantar, durante o qual Ingrid expressa sua admiração pela atuação dele. Edward mente que se inspirou em seu falecido amigo, que também sofria de neurofibromatose. Após o jantar, Ingrid o leva para seu apartamento, onde Edward fica em frente à sua antiga máquina de escrever. Acontece que Ingrid adotou o animal quando ele havia desaparecido meses antes. Edward fica ainda mais feliz quando descobre que Ingrid terminou com o namorado e agora o está ignorando. Depois de uma conversa fiada e uma dança, os dois vão para o quarto dela, onde acabam fazendo amor. Na manhã seguinte, no teatro, enquanto o grupo está ocupado ensaiando, um estranho com neurofibromatose aparece. Ele diz que estava aqui para a audição, mas agora que o papel foi escolhido, deseja boa sorte a todos e vai embora. Na cena seguinte, vemos Edward com seus amigos corretores de imóveis, no momento em que o mesmo cara com neurofibromatose se apresenta e o trata pelo nome verdadeiro. Os outros ficam atonitos e perguntam quem é esse Edward. E o cara acaba revelando que está trabalhando em uma peça. Ele então se apresenta como Oswald e pede desculpa se causou algum incômodo antes de ir embora. Com o passar dos dias, Edward e Ingrid começam a se desentender sobre a peça. Nesse momento, aparece o confiante e carismático Oswald, que acaba revelando que Guy Moratz também é corretor de imóveis. Ingrid fica obviamente atonita com a informação e pergunta a Oswald se ele quer observar a peça. Ele imediatamente diz que sim e o grupo continua praticando. Naquela noite, Oswald é convidado para jantar e consegue impressionar Ingrid e os outros com seus discursos elegantes. Então, em uma noite, Ingrid tolamente o informa que mudou o roteiro. Agora, o papel principal será dado a Oswald, que é mais parecido com Edward, enquanto Guy Moratz se tornará um personagem secundário. Nosso herói fica furioso com essa decisão e discute por um tempo. O pobre Edward não tem escolha a não ser aceitar a decisão. Semanas depois, a peça é finalmente publicada e é um sucesso de crítica. Embora Edward tenha se tornado um tanto popular, ele não está nada feliz porque Oswald está tomando todos os holofotes e até mesmo a atenção de Ingrid. Infelizmente, as coisas vão de mal a pior para Edward. Alguns dias depois, Ingrid o informa que ele não precisa mais participar do espetáculo. Daquele dia em diante, Edward se torna paranoico e começa a espionar Oswald. Ele percebe que o homem está brincando com uma mulher e uma criança pequena, levantando suspeitas de que ele tem uma família. Edward transmite essa informação a Ingrid, mas ela não parece nem um pouco satisfeita com a presença dele. Ela também revela que Oswald se mudará para o apartamento ao lado, o mesmo em que Edward está hospedado há muitos anos. Depois de saber da notícia, Edward fica tão furioso com a situação que entra em seu apartamento anterior e novamente faz um buraco no teto. Sua vida imobiliária também sofre um golpe,
pois um Edward delirante começa a lidar com seus clientes usando a máscara deformada. Para piorar a situação, um dia ele invade seu escritório e deixa o emprego para sempre. Depois disso, Edward vai direto para o teatro e tenta atacar Oswald, a quem ele culpa por todos os seus infortúnios. Mas então, durante a briga, parte do cenário cai sobre Edward, quebrando seus braços e pernas. Sem poder se mover, Edward passa a morar com Ingrid e Oswald no mesmo apartamento. Para piorar a situação, os dois últimos se tornaram um casal e estão planejando transformar Edward em um filme. Alguns meses depois, vemos que Edward ainda está se recuperando de seus ferimentos, enquanto Ingrid está grávida. Um fisioterapeuta foi contratado para ajudá-lo a andar. Mas esse homem começa a expressar sua repulsa pelo fato de um homem deformado como Oswald poder levar a bela Ingrid para a cama. Por alguma razão, essa declaração enfurece Edward. Assim, quando o terapeuta se distrai, ele acaba esfaqueando o terapeuta com uma faca. Isso é suficiente para levá-lo à prisão por um longo tempo. O filme termina muitos anos depois, quando Edward, já idoso, é finalmente libertado. Enquanto perambula pelas ruas, ele encontra Oswald, que o abraça com alegria. Mais tarde, os dois se encontram com Ingrid para jantar e descobre-se que o casal alcançou grande sucesso e está planejando se mudar para uma comunidade no Canadá. Pouco depois, um garçom chega para anotar os pedidos, mas Edward, visivelmente nervoso, tem dificuldade para escolher no cardápio. Ao ver isso, o irritante Oswald brinca dizendo que Edward não mudou nada. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e inscreva-se. Obrigado por assistir.